Feliz Ano Novo! Eu tenho que te falar que 2026 chegou para você recomeçar, cara. Se reerga e curta o processo da ascensão. Você já vai me entender aqui qual que é o objetivo, qual que é a finalidade do assunto desse vídeo de hoje. Então já vai deixando seu like. No final do vídeo deixa o seu comentário em relação ao assunto desse vídeo. Claro, eu sempre peço aqui, por mais que ninguém comenta, foda-se. Mas é isso, cara. Eu tracei 3 pontos aqui no meu roteirozinho, que eu sempre crio, né? Então, assim, eu tenho 3 simples pontos pra gente traçar um plano de ação, o tal plano de ação que as pessoas estão falando aí, 2026 e tal, né? Aquele negócio, ano novo, vida nova, o de sempre, é o mais do mesmo, o genérico. Todo mundo padrão, 2026, tá no hype, vamos postar, vamos ganhar views. Bacana, cara. Mas assim, a ideia desse vídeo, cara, é passar uma mensagem sincera pra você também, sobre você recomeçar na vida quantas vezes você precisar, inúmeras vezes, se for possível, porque eu virei essa chave na minha cabeça. Eu gosto de falar dessa maneira, sabe? Com essa mentalidade, com esse pensamento, e sentindo essa sensação também de que eu tenho todo o tempo, cara. Eu não morri, graças a Deus, e eu espero estar longe disso, né? Eu estou... Sem falar que esse é o mês do meu aniversário. Muito obrigado, parabéns para mim. Obrigado para você que está aqui presente no vídeo. Já é um presente para mim, a sua presença do começo ao fim desse vídeo. Eu tenho certeza que também vai ser importante para você. Vamos tirar alguma conclusão desse assunto. Dia 15 eu faço 28 anos. Graças a Deus, com muita saúde e só progresso, cara. É isso. Vamos que vamos, cara. Eu tô velho, mas não obsoleto. Vamos lá. Primeiro, o que seria o processo da ascensão, né? Sobre você curtir o seu processo da ascensão. A palavra ascensão eu acho bonita, cara, embora ela não seja uma palavra tão usada. Possa ser que ela seja usada em outro contexto, um contexto mais espiritual, enérgico. Mas ela significa você evoluir, você se reerguer, renascer das cinzas, se levantar novamente, reajustar, mudar rotas, entendeu? É sobre isso, é sobre você entender que o processo ele tá suposto a falhar, irmão, e você tem que ter maturidade suficiente para lidar com isso, para saber que, cara, se falhar, beleza, eu vou reajustar, mas eu vou continuar tentando. É um 50 cent, fique rico ou morra tentando, entendeu? O propósito não muda. O que muda é só a rota para você chegar nele. E você talvez já escutou esse tipo de conselho, cara. Ele não é novidade, mas ele é mais um choque aí na sua mente. Ele é mais uma porrada de motivação para você entender que problemas, muitas vezes, vai depender da sua percepção, do ponto de vista que você tem sobre coisas negativas, barreiras que você anda enfrentando na vida, assim como eu, cara. Ano passado pra mim, ano passado pra mim foi tenso, cara. Final do ano passado, passei por uns perrengues aí que eu... Cara, eu tive que dar uma sumida, eu tive que desaparecer um pouco. Eu senti que eu tava vivendo num nível tão baixo de frequência que eu já tava me sentindo confuso, sabe? E eu de vez em quando me abro aqui para vocês e tudo certo, eu não tenho problema com isso. Eu não tenho essa insegurança, pelo menos não mais agora, não na minha versão atual. Porque essa versão aqui é completamente desapegada, meu patrão. Entendeu? Essa versão tem uma mentalidade diferente, embora não seja perfeito e nunca vai ser. Mas o Frederico de 2026, que começamos agora, mas essa versão atual mudou, cara. Mudou muito comparado aos 4, 5 anos atrás. E eu entendi isso, eu virei essa chave na minha cabeça de que curtir o processo
é você entender também os momentos de falhas, tá? É você saber que qualquer plano que você traçar, ele está suposto a falhar, mas o que vai te fazer ter algum resultado é a constância, é a insistência. É o Capitão América. Eu posso fazer isso o dia todo. Eu tenho todo o tempo. É bom ter esse tipo de mentalidade. Ah, mas você fala como se você fosse eterno, né? Tem gente que ainda é ignorante de pensar esse ponto. Ai, a vida tá passando, cara, calma aí, não relaxa. Não é sobre você relaxar. É sobre você não ser tão frenético, tão paranoico, parar com essa comparação maluca com os outros, com a realidade dos outros. Sair do mundinho superficial, cara. Por favor, sai do mundinho superficial. Ó, eu esqueci do Instagram, tá? Eu esqueci que o Instagram existe. Foda-se, mano. Sabe, eu posto... Quando eu paro pra postar alguma coisa no Instagram, é quando eu vejo que, sei lá, me bateu uma ideia foda e eu posto uma foto e é sempre com uma mensagem de autoconsciência. Então, é sempre com uma mensagem motivacional, é sempre uma coisa que é significativa e, principalmente, ela é significativa para mim. Então, eu tenho intenção com isso. Eu passei a ser uma pessoa intencional, você entendeu? Então, eu hoje me entendo exatamente quem eu sou. E isso é foda, cara. Quem é a pessoa que hoje consegue entender os próprios pensamentos e sentimentos, pelo menos a maioria deles, tá? Ninguém é perfeitinho a esse ponto. Ah, eu não sofro por nada. Ah, eu não tenho conflitos internos. Não. Você sempre lidar com seus conflitos internos. A gente sempre tem esses momentos. É do ser humano, cara. Você nasceu imperfeito, vai morrer imperfeito. E tudo certo, né? Se conforma. Mas é a famosa guerra interna que eu gosto de falar. É a guerra no seu interno que você nunca consegue vencer. Mas pelo menos boa parte dela, cara, a gente já chegou num nível assim que, porra, eu venço boa parte da minha batalha interna hoje. Aquela parada de você se resolver internamente, entender mais as suas questões intuitivas. Então é sempre tempo, tá? Entende? Você já escutou muitas vezes na sua vida, mas isso é só narrativa, cara. É só paranoia, irmão. Porra, eu deixei pra trás um projeto que eu tava tentando, mas eu me senti fraco, eu me senti incapaz, eu falhei, eu fracassei, passei vergonha, falei demais, extrapolei, escrachei e no fim não consegui sustentar. Não é verdade? Acontece com os melhores, tá? É uma parada que você vai entendendo e você vai se adaptando. Você lidar com o conflito e de repente você entende exatamente o que está acontecendo, então você se reajusta, você se adapta. Você entende? Então é assim nas relações interpessoais com as pessoas e é assim também na sua vida. E também com você mesmo, né? De forma pessoal. E vamos para o segundo ponto aqui, cara. O segundo ponto é vibrar a frequência da realidade que você quer viver. E o que eu quero dizer com esse ponto? Eu preciso falar de energias, né? Quando eu falei para você sobre ascensão, é algo mais voltado para o espiritual. E quando a gente fala de intuição também, é muito espiritual, é muito interno, é muito intuitivo. E vibrar frequência, cara, é algo da intuição, não tem jeito. Porque você não vai vibrar uma frequência falsa, não tem como você, sei lá, transmitir um tipo de energia intensa. Se isso realmente não vem de você, não parte de você, ela não é originada da sua intuição. Você entende? Então, frequência é muito sobre o que você realmente quer para você. E isso é algo espiritual, né? É mais sobre você entender que você precisa cultivar mais aquilo que você quer viver na sua realidade, no seu interno, cara. Começando pelo seu interno. Então, assim, hoje eu sou um cara que sempre quando eu preciso, eu quero me conectar ainda mais com o meu lado interno pessoal. Entender mais, cara, sabe? Entender mais ainda a minha intuição e seguir ela.
você passa a ser uma pessoa que não é tão influenciada mais. Na verdade, você influencia mais do que é influenciado, porque você parte mais das suas opiniões próprias. É como se fosse essa pegada de você vibrar aquilo que você quer se tornar, aquilo que você quer viver, aquilo que você quer conquistar, você entende? É mais nessa pegada. Então, é passar a priorizar e a cultivar mais o seu lado interno pessoal. Se você vibra sucesso, você está a caminho do sucesso. Ele é um processo, são degraus. Para algumas pessoas, ele parece até ser rápido, né? O sucesso parece ser rápido para algumas pessoas, mas é a frequência que elas vibram. E não é porque elas têm sorte, é porque é algo que elas vêm cultivando há um bom tempo. Ou elas naturalmente cultivam uma frequência que levam elas ao sucesso. Isso é reajustável, né? Você sempre pode se entender mais e buscar se conectar mais com o seu lado interior. Fé. Se você tem alguma religião, eu mesmo tenho a minha, e a base de toda a minha conexão interna é Deus, cara. E quando eu tô ali, sabe, buscando a Deus, indo mais, fortalecendo mais, fortificando mais o meu lado espiritual, eu entendo mais a frequência que eu quero vibrar. Então eu começo até mesmo a visualizar a realidade que eu quero viver e até mesmo a realidade que eu já estou vivendo no meu tempo atual. Aprender a ser mais presente, cara. A entender que tudo no seu tempo. Mas, porém, não é sobre você também relaxar e não, deixa que acontece, deixa que vem de bandeja, não. Sobre você alimentar essa crença e realmente viver ela, sabe? Essa chama que está aí acesa dentro de você. Sobre isso, sobre você colocar isso para a realidade. Você entende? Foda-se, desapega da percepção, a validação, a visão, da percepção da visão externa do mundo e faça aquilo que está de acordo com a sua intuição. É basicamente isso. Terceiro e último ponto, para ficar bem explicado, o plano de ação, né? O tal plano de ação, famoso plano de ação que as pessoas tanto falam. O que seria o plano de ação, cara? O plano de ação é o que eu acabei de falar. Quando você vibra a frequência, então o que você tem que fazer é colocar aquilo que você cultiva dentro de você, aquilo que você acredita, para ação. Realmente fazer isso acontecer na realidade, dando pequenos passos. Ainda assim, né, de 2025 para 2026, eu fiz uma postagem ali no Instagram. Eu realmente estava certo do que eu queria passar na mensagem. E foi muito sobre isso. Sobre você entender que, cara, a mudança ela acontece quando você entende que o seu ritmo é uma coisa, aquilo que você tem como crença é uma coisa e é diferente da grande maioria, ou é diferente de qualquer outra pessoa também, é diferente de qualquer outra coisa. Você entende a sua unicidade também. Então é muito sobre isso, cara. 2026, se você ainda não se sente essa pessoa encontrada, sabe com o que você quer, com o seu propósito, com que você, sei lá, de repente se apaixona, sabe, todos os dias, ou pelo menos você pensa nisso, ou você já levanta da cama, começa o dia com aquele pensamento, com aquela visualização. E aí, o que eu vou fazer? Eu estou mesmo fazendo acontecer? Pelo menos preocupado com isso, sabe? Então, que seja mínimo, cara, o seu plano de ação. Mas ele precisa ser definido. Você entende? Tem uma parte no livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, em que ele está na entrevista com o diabo e ele faz essa pergunta para ele sobre o propósito, sobre as pessoas que muitas vezes elas têm um forte plano para dizer que vai agir, vai colocar em ação e que vai chegar ao sucesso, a uma finalidade com esse plano,
E algumas pessoas que elas têm planos simples. Assim, para algumas pessoas, ou seja, para a visão externa, o plano dessa pessoa parece simples, mas, porém, ela chega a um sucesso engraçado que depois que esse simples plano dá certo, o outro um pouco maior também dá certo. E o outro ainda maior dá certo. Porque talvez ela entendeu o processo. Ela precisa de definição. Você precisa de clareza no seu propósito. Então, como é que eu entendo o meu propósito? Como que eu encontro o meu propósito? Como muitas pessoas talvez ainda têm que lidar com esse pensamento, ou sei lá, carregam esse tipo de mentalidade. Eu preciso encontrar o meu propósito. Ainda não encontrei meu propósito. Não. É sobre você definir aquilo que você quer para você, cara. De forma convicta, clara. Você precisa ter clareza no que você quer. Seja ele um plano simples ou não para as outras pessoas, sei lá, mas para você isso precisa significar algo único, cara. Sabe, para você precisa fazer todo sentido. Você tem que ter uma finalidade com isso, chegar a uma finalidade com isso. Tipo eu aqui, cara, quando eu voltei com o canal no YouTube. A finalidade é atingir um público de pessoas fiéis a esse conteúdo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de começar ao seu processo de evolução entendendo mais o seu lado pessoal. A conquista começa pelo lado pessoal. É algo que eu entendi comigo mesmo. No meu passado eu precisei me entender mais como pessoa. Como o Frederico, que sofria com relacionamentos, que era um cara tímido, que não conseguia comunicar com as pessoas, que não conseguia se abrir, sabe? Era inseguro, era dominado pela insegurança. Zero autoconfiança, zero conhecimento e poucas boas influências. Era um cara influenciado, era um cara que seguia tendência, era um cara que agia de forma inconsciente. Você entende? Então eu consigo entender exatamente hoje a minha pessoa porque eu reconheço que a pessoa que eu era no passado era totalmente contrária daquilo que eu queria viver. Eu tinha inúmeros sonhos. Só que hoje eu entendo que esses sonhos, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Eu entendi que isso é só paranoia, cara. Coisas intrusivas que vêm e vão, pensamentos, sensações, sentimentos, enfim, emoções, né, que passam pela cabeça de um jovem que tinha ali seus 18, 20 e poucos anos, 21, 22 anos. Enfim, era isso. Então, quando eu passei a entender que, cara, eu preciso me conhecer mais, eu preciso resolver mais o meu lado interno, pessoal, eu preciso focar mais em ser um homem mais responsável pelos meus atos, pelas minhas atitudes. Embora hoje eu não seja perfeito, tá, cara? Não tô me gabando aqui, eu só tô te dando um exemplo. Então, é muito sobre isso. O sucesso começa pelo lado pessoal. Entenda essa parada. E começa a transmitir esse tipo de energia, vibrar esse tipo de frequência, colocando o plano de ação que faz sentido para você. Entende? Seja ele de forma simples, mas ele precisa ser definido. Você sabe exatamente aonde você está chegando com isso. Assim como eu também estou aqui constante, né? Eu estive muito ausente no final do ano passado. Eu passei por uns perrengues aí maluco, galera. Vocês não estão entendendo. Mas, enfim, cara, foda-se. Então é sobre você se encontrar. O sucesso começa pelo lado pessoal e isso nunca vai mudar, né? O sucesso real, verdadeiro. Mas o plano de ação é sobre isso, cara, tá? Defina o seu propósito, sem a autoexpectativa, sem uma grande expectativa. É muito pensamento, é muito sonho, é só expectativa. Sai da expectativa, sai do mundo superficial, começa a agir. Que seja de forma mínima possível, um hábito, um tipo de atitude, sei lá, qualquer coisa que você vê que é diferente da versão anterior, até mesmo diferente do ano passado, que você não tinha coragem de fazer naquele ano que passou, 2025 ficou, 2026 você vai começar a fazer.
Então esse é o plano de ação, cara. Começa, mas de forma definida, clara, convicta. É sobre isso. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, seu comentário. E seja muito bem-vindo a esse canal de pessoas que estão aí focadas na sua evolução pessoal de forma constante. Eu quero te falar que eu vou estar mais frequente, tá, cara? É isso, cara. É sobre isso, como sempre. Então, é isso que eu quero que você entenda, tá? É sobre você entender mais o seu lado interno pessoal, curtir o processo da ascensão, que é curtir o processo de você entender que você precisa sempre se levantar, recomeçar, reajustar a rota. Eu tentei uma coisa, não deu certo desse jeito, agora eu tento de outra, mas o objetivo, a finalidade é a mesma. Eu quero chegar a essa finalidade. Eu quero chegar, esse é o meu objetivo, esse é o meu propósito. Então você passa a ter claramente aquilo que você quer para você, sempre de forma pessoal, cara. A decisão é pessoal, sabe? O agir começa de forma pessoal. Então entenda, você está suposto a falhar, mas essa é a graça de você curtir a sua ascensão. Entender que falhas acontecem e que você precisa reajustar. Segundo ponto, vamos vibrar a frequência, vamos focar mais no lado espiritual. Vamos se aproximar mais de Deus. Se você é um cara que tem fé, se você tem religião, não importa, tá? Acredita em algo maior, cara. Maior do que o mundo, maior do que você. Mas é uma força que vem do além, irmão. Sabe? É uma força que, cara, ninguém no mundo entende essa força como você entende. É sobre isso. Vibra essa frequência. Ela está na sua intuição. Terceiro, coloque o plano de ação em ação. Planejamento e ação. É sobre isso, é sobre agir. Às vezes é até bom pensar menos. Eu tive que lidar muito com esse problema, galera. Vocês não estão entendendo, cara. Muitas vezes quando eu ia gravar os vídeos, principalmente no começo do canal, cara, era aquela peleja. Ai, esse vídeo não ficou bom. Ai, eu preciso estar assim. Ai, eu preciso vestir uma roupa mais... Foda-se aqui, do jeito que eu tô, sabe? Desde mais cedo, quando eu tava no trabalho, no serviço, né? Enfim, que se foda. Mas, enfim, cara, eu tô aqui, ó, do mesmo jeito. Eu falo, cara, esse vídeo eu já tô planejando ele há um bom tempo. E é isso. Esse mês é o mês do meu aniversário, tá? Feliz ano novo e feliz aniversário pra mim. Parabéns pra você que tá aqui presente no vídeo. Inclusive é inscrito no canal, tá? E acredita no meu trabalho aqui. E com certeza gosta da minha presença aqui. Cara, isso é um presente pra mim. Então saiba disso. Saiba que a sua presença é um presente pra mim, tá? Faço 28 anos agora, dia 15 de janeiro, graças a Deus, com muita saúde. E cada vez mais forte, mais evoluído. E, cara, só você pode entender isso. Só você pode entender isso. Quanto você tá evoluindo. E não é papo esotérico, cara. É sobre você entender essa parada. Ela começa do lado pessoal. Energia, frequência, tudo vibra a partir daquilo que você cultiva dentro de si. É sobre estoicismo também. Às vezes nem pensa demais, não indaga demais. Ai, caramba, não deu certo. Foda-se. Reajusta e ação. É sobre isso. Deixa o seu like, seu comentário. Se você não for inscrito, seja muito bem-vindo a esse canal, cara. Esse é o único pedido que eu faço aqui, que talvez seja o mais exigente. Sobre você se inscrever no canal, deixar o seu like. E um comentário, assim, que você entende como eficiente, sabe? Para o assunto do vídeo. É sobre isso. Ou sei lá, dá um alô aí. Fala, mano, curti. Deixa um joia, sei lá. Foda-se. Comenta. Entendeu? Vamos continuar evoluindo, galera. Por uma mentalidade liberta, continuamos evoluindo. E até o próximo vídeo, porque eu tô frequente.